Vení Diego, y el pastor Paulo, ¿sí? Vengan un segundito. Él está por acá y quería visitarnos, así como habla portugués, le iba a traducir yo, pero mejor Diego porque habla mejor que yo. Okay. Justo esta semana hubo una consulta de Wycliffe. Wycliffe es la organización que se dedica, ustedes conocen Letra, bueno, Letra Argentina, Paraguay. Lucho está con su familia haciendo el tema de traducción a través de Letra, ahí en Paraguay. Y bueno, Wycliffe es una organización a nivel mundial que se dedica al tema de traducción de la Biblia. Hubo en esta semana, la cúpula grande de Wycliffe, gente de mucho peso, vino acá en Córdoba, en CCMT estuvieron. Así que el pastor Paulo, es pastor misionero, estuvo también y queríamos que él tenga unas breves palabras, aprovechando que lo tenemos hoy a la mañana porque está por salir en el avión, que él pudiera compartir algo con ustedes. Para mim é uma alegria poder conhecer esta igreja. Para mí es una alegría poder conocer esta iglesia. E eu pedi que o Diego ¿sí? Diego pudesse traduzir, porque eu, ainda que eu fale espanhol, não falo muito bem. Y yo pedí que Diego tradujera al español porque a pesar de que yo hablo español un poco y entiendo, no hablo muy bien, dice. Okay. Eu sou casado, tenho uma esposa e 2 filhos. Soy casado, tengo una esposa y 2 hijos. E Deus tem nos dado o privilégio de, como família, servir a Ele em uma comunidade indígena. Y Dios nos ha dado el privilegio de servir como familia en una comunidad indígena. E servimos por 20 anos numa comunidade indígena com o trabalho de tradução. Y estuvimos sirviendo en una comunidad indígena por 20 años en el tema de la traducción de la palabra. Também com programa de alfabetização dos indígenas. Y también con un programa para alfabetizar a las comunidades indígenas. E em 2010 nós concluímos a tradução do Novo Testamento. En el 2010 concluimos la traducción del Nuevo Testamento en esta lengua. E recentemente eu tive a informação de que aproximadamente 10 indígenas ingressaram na universidade. Wow. Y ahora recientemente tuve la información de que 10 indígenas recientemente ingresaron a la universidad. Quando Deus me chamou para o ministério, Cuando Dios me llamó para el ministerio, eu não sabia que iria trabalhar com indígenas. yo no sabía que iba a trabajar con indígenas. Eu estava pronto para servir ao Senhor na igreja ou em qualquer lugar que Ele quisesse. Yo estaba dispuesto para servir al Señor en la iglesia o donde Dios quisiera. E a última etapa do meu preparo, Y en la última etapa de mi preparación, eu conheci a minha esposa, que foi convidada como professora auxiliar para o curso de linguística. yo conocí a mi esposa que había sido invitada como profesora para el curso de lingüística que hice. E ela já estava há 5 anos trabalhando com essa comunidade indígena. Y ella hacía 5 años que ella estaba trabajando en el tema de la lingüística en esta comunidad. E ao final do curso nos casamos e seguimos para a mesma comunidade para dar continuidade ao trabalho. Entonces, cuando terminó el curso, continuaron yendo a esa comunidad donde ya se había comenzado para terminar lo que habían empezado. 2 anos depois de casado, Deus nos deu um filho. 2 años después de casado, Dios nos dio un hijo. E quando meu filho completou 8 anos, Y cuando ese hijo que tuvimos tuvo 8 años, nós descobrimos que ele tinha um tipo de autismo, nosotros descubrimos que él tenía un tipo de autismo. mas um tipo de autismo leve, não muito forte. Pero un autismo no grave, era un poco leve, sí, leve. E eu estou compartilhando isso porque muitas vezes aqueles que são chamados para um ministério específico, às vezes não entendem porque as coisas acontecem da maneira como elas acontecem. Y yo comparto esto porque a veces los que somos llamados al ministerio, a veces no comprendemos por qué puede ser que habiendo sido llamados, tenemos que pasar por cosas como esta.
E eu lembro que quando o médico disse que o nosso filho tinha esse tipo de autismo, nós precisávamos sair da aldeia. Yo recuerdo que cuando el médico nos dijo que nuestro hijo tenía este tipo de autismo, el médico nos recomendó que teníamos que salir de la aldea. E a primeira coisa que a minha esposa pensou foi: Deus, por que o Senhor fez isso se o Senhor me chamou para traduzir as Escrituras? Y lo primero que la esposa pensó es: Señor, ¿por qué me permitís pasar esto si vos me llamaste a traducir las Escrituras? Então nós realmente não compreendemos muitas coisas que acontecem conosco ao longo da nossa vida. Entonces nosotros muchas veces no comprendemos muchas de las cosas que pasan con nosotros a lo largo de nuestra vida. E nós vamos entender depois Y que nosotros después, quizá con el tiempo, vamos a lograr comprender. E eu sirvo a uma organização chamada Associação Linguística Evangélica Missionária. Yo sirvo en una organización, ALEM, que se llama Asociación Lingüística Evangélica Misionera. ALEM. E além, ela faz parte é uma organização Wycliffe no Brasil. Entonces, esta organización, ALEM, es una organización que forma parte de lo que es Wycliffe a nivel mundial. E quando nós saímos da comunidade indígena para que meu filho tivesse um tratamento adequado, Entonces, cuando nosotros salimos de la comunidad indígena para que nuestro hijo pudiera tener un tratamiento adecuado, nós procuramos um pouco mais de capacitação para seguir com o trabalho de tradução. nosotros estuvimos buscando una mejor capacitación para poder estar mejor capacitados para la tarea de la traducción. E eu busquei vários seminários onde eu pudesse estudar grego, pudesse estudar hebraico. Yo busqué varios seminarios para poder buscar dónde estudiar hebreo, griego. E Deus me colocou num seminário onde a ênfase era o estudo missiológico. Y Dios me puso en un seminario donde el énfasis era la misiología, es decir, las misiones. E em 2009 eu encontrei com o diretor da Wycliffe Internacional. Y en 2009 me encontré con el director de Wycliffe Internacional. E ele me perguntou se eu estava estudando na área de missiologia. Y él le preguntó: ¿estás estudiando en el área de misiones, de misionología? Porque havia 10 anos que a Wycliffe vinha orando para que Deus levantasse entre as organizações Wycliffe pessoas que tivessem interesse na área da missiologia. Porque por 10 años Wycliffe estuvo orando por personas que se levantaran con capacitación en el área misionológica. Então nós começamos a entender por que Deus permitiu que nós saíssemos da comunidade indígena. Entonces ahí Dios nos hizo entender por qué Dios permitió que nosotros tuviéramos que salir de la comunidad indígena. E agora nós seguimos na área de treinamento, na área de capacitação, e eu tenho servido dentro da Wycliffe como consultor de missiologia para a área das Américas. Entonces ellos han seguido trabajando en este área de entrenamiento misionológico y él además está haciendo consultoría para Missiologia. consultoría de misiones para todo el tema de la lingüística. E aí nós estamos servindo a mais povos que necessitam de tradutores do que quando estávamos apenas com o povo Tembé. Nós estamos servindo agora a mais pessoas que estão envolvidas na tradução da Bíblia. Y ahora estamos sirviendo a más personas que están envueltas en esto de la traducción de las Escrituras. E não estamos tão limitados ao trabalho na Y no comunidade tan, indígena. es decir, no están tan limitados a lo que hacían, sino que ahora ellos sirven a todos los que están sirviendo en la tarea de traducción, como que están entrenando a los que después van a hacer la tarea. Sim. E eu queria ler apenas um versículo em Atos capítulo 2, Quería compartir un versículo en Hechos 2. ¿Será que tengo una Biblia en español? versículo 4. Ah, está. Perfecto. Hechos 2, Versículo 4. versículo 4.
que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablen o que hablasen. À medida que eu fui estudando na área de missiologia, A medida que empecé a estudiar en el área de misiones, eu passei a compreender pasé a entender muito mais mucho mejor que esse Deus que se apresenta nas Escrituras como Pai que este Dios que se presenta en las Escrituras como Padre tem uma mensagem de esperança tiene un mensaje de esperanza e Ele quer que essa mensagem de esperança seja proclamada na língua de cada povo. y Él quiere que ese mensaje de esperanza sea transmitido a cada pueblo, pero en su lengua. E atualmente nós temos cerca de 2.200 línguas Y actualmente tenemos 2.200 lenguas onde não há nenhum versículo traduzido. donde ni siquiera hay un versículo traducido de la Escritura. Essas 2.200 línguas Estas 2.200 lenguas representam milhões e milhões de pessoas representan millones y millones de personas en el mundo que no tienen nada de la Biblia. que ainda não conhecem a Deus como Pai, Que ellos no conocen a Dios como Padre, que não têm a Deus como referência que no tienen a Dios como referente e, acima de tudo, que não têm a Deus como Senhor e Salvador. y por consecuencia no tienen a Dios como Señor y Salvador. Mas eu quero dizer algo mais além do desafio da tradução da Pero Bíblia. yo quiero decir algo más, aparte del desafío de la traducción de la Escritura. E algo que tem me preocupado, que tem inquietado o meu coração há muito tempo. Y algo que me ha estado inquietando en el corazón hace mucho tiempo. Em meu país, eu não sei se na Argentina acontece a mesma coisa, En mi país, no sé si en Argentina pasa lo mismo, mas o tema da homossexualidade tem crescido muito. el tema de la homosexualidad ha crecido mucho. E estão querendo impor isso nas Y escolas. quieren imponer eso en los colegios, en las escuelas. E isso mostra o quanto o coração do homem que não conhece a esse Deus que é Pai, o quanto está pervertido. Eso nos muestra el corazón como de este hombre que no conoce a Dios como Padre está pervertido. Psicólogos e vários que têm defendido essa ideologia de gênero Psicólogos y otros que han defendido esto de la ideología de género têm alimentado a ideia de que han alimentado esta idea de que uma criança pode escolher o que ela quer ser. un niño puede elegir lo que quiera ser. Em outras partes do mundo, a situação está ainda pior. En otras partes del mundo la situación es peor todavía. Na Inglaterra, por exemplo, En Inglaterra, Espanha, pero em Inglaterra saiu uma notícia de que uma mulher tem dito que ela se sente como uma gata. en Inglaterra pasó de una mujer que dice que se siente como una gata. Então, não é mais uma questão solamente de gênero, pero de espécie também. Entonces ahora no es solo una cuestión de género, sino de especie. E como pueblo de Deus, nós temos que tomar uma posição. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar una posición. Temos que orar Tenemos que orar e temos que proclamar o evangelho. y tenemos que proclamar el Evangelio. Pero temos que orar para que Deus levante entre o seu povo Pero orar que Dios levante entre su pueblo pessoas que vão se colocar diante da sociedade personas que se van a colocar delante de la sociedad para mostrar que a questão não é de gênero, a questão não é de que espécie, la cuestión no es de género ni es de especie, mas a questão é do pecado. pero la A cuestión questão es é de que pecado. o ser humano tem um sério problema que se chama pecado Que la humanidad tiene un serio problema, que es el problema del pecado. e que o leva Y que lo para lleva longe de Deus. lejos de Dios.
e faz com que o homem não conheça mais a si mesmo, y não hace, que el conheça hombre, mais a quem. y hace que el hombre no se pueda conocer a sí mismo. Quanto mais longe de Deus, eu não sei quem eu sou. Cuanto más lejos estoy de Dios, yo no logro saber quién soy. Eu só sei quem eu sou e por que estou aqui quando eu estou perto de Yo Deus. sé quién soy y por qué estoy acá cuando yo estoy cerca de Dios. Então a nossa missão não é apenas com o desafio de tradução da Bíblia. Nós Entonces- temos grandes desafios em nossa sociedade atual. Entonces nuestra misión no es solamente la traducción de la escritura, sino que tenemos muchos desafíos en nuestra sociedad actual. E eu quero concluir Y yo quiero concluir, terminar. dizendo que quando Deus nos chama Eu quero à salvação, Cuando Dios nos llama para salvación, Ele nos chama para a missão. Él nos llama para la misión. A missão não é responsabilidade tão somente dos pastores e missionários. La misión no es solo para los pastores y los misioneros. A missão é responsabilidade de toda a igreja. La misión es la responsabilidad de toda la iglesia. A missão é minha como pai. La misión, É minha como pai la misión mía como padre, para ensinar meu filho para enseñar a mis hijos, e conduzir o meu filho até a cruz. conducirlos a mis hijos hasta la cruz. A minha missão, a minha responsabilidade como médico, como professor ou outra profissão Mi qualquer responsabilidad como médico, como profesor o como profesional é servir a Deus através dessa es vocação. servir a Dios en esa vocación. E assim a igreja precisa entender que ela é um povo de Deus em missão. Y así la iglesia necesitamos entender como iglesia que somos un pueblo de Dios en misión. Se cada membro da igreja entender que através da sua vocação ele deve servir a Deus, Si nosotros todos entendemos que a través de nuestra vocación, donde Dios desea que sirvamos a la misión, a igreja causaria um impacto muito maior la na iglesia sociedade. causaría un impacto mucho mayor en la sociedad. Agora, o que me deixa triste Lo que me deja triste é ver que como membros do corpo de Cristo es ver cómo a veces algunos miembros del cuerpo de Cristo, e como pai e mãe, como padres o madres, nós temos criado os nossos filhos hemos criado a nuestros hijos para que vivam para realizar seus próprios projetos pessoais e não para cumprir a vontade Los de hemos Deus. criado para que ellos realicen sus propios sueños personales, pero no para cumplir los propósitos y sueños de Dios. El propósito de Dios. Então eu crio o filho que Deus me deu Entonces yo crío al hijo que Dios me dio para que ele busque uma profissão que lhe dê muito dinheiro, para que él busque una profesión que lo llene de dinero, para que ele adquira muitos bens, para que él tenga muchos bienes, mas eu não ensino ao meu filho a colocar tudo isso para serviço e expansão do reino de pero Deus. yo no le enseño a él a que todo eso lo tiene que hacer para descansar y darle la gloria a Dios. E uma vez eu estava no meu escritório pastoral Y una vez yo estaba en mi escritorio de pastor e entra uma mãe muito preocupada. y entró una madre preocupada. E essa mãe me diz o seguinte: Y esa, pastor, esa madre me dijo, pastor, eu estou muito preocupada com meu filho estoy preocupada con mi hijo e eu vim aqui para que o senhor possa me ajudar. y yo vine para que usted me pueda ayudar. E eu perguntei a essa mãe Y yo, o que é que estava preocupando o seu coração. yo le pregunté a esa madre, ¿qué es lo que está preocupando tu corazón? E essa mãe me disse o seguinte: pastor, o meu filho anda com a ideia de que ele quer ser pastor. Pastor, mi hijo está con la idea de que quiere ser pastor. E eu quero que o senhor tire isso da cabeça dele. Y yo quiero que Dios yo quiero que usted saque eso de la cabeza de él. Porque há muita coisa boa para ele fazer na vida Porque- e ele quer ser pastor. Porque habiendo tantas cosas buenas para hacer en la vida, él quiere ser pastor. Então, eu vejo no testemunho dessa mulher Entonces veo en el testimonio de esta mujer a realidade de muitas mães e de muitos pais la realidad de muchos padres y madres que querem criar seus filhos
para si mesmo e para a realização pessoal e não para servir a Deus. que quieren criar a los hijos para realización personal y no para servir a Dios. E eu vou terminar com o último testemunho. Y termino con un último testimonio. Quando eu tinha 5 anos de idade, Cuando yo tenía 5 años, eu estava doente. estaba enfermo. Yo estaba enfermo. Sim. E minha mãe me levou para vários médicos. Y mi mamá me llevó para varios médicos. E o médico, nós vivíamos em uma cidade muito pequena. Y nosotros vivíamos en una ciudad chiquita, pequeña. E o médico disse para minha mãe: você tem que ir para uma cidade grande, Y el médico le dijo, usted tiene que ir a una ciudad más grande. porque nós não sabemos o que o seu filho Porque tem e não nosotros- sabemos o que fazer por ele. Nosotros no sabemos ni lo que su hijo tiene ni lo que podemos hacer por él. E a minha mãe foi para essa cidade grande e chegando lá, passou em 2 ou 3 médicos Entonces fue a esa ciudad grande mi mamá y me llevó a 2 o 3 médicos. e o médico não descobriu o que eu tinha. Y los médicos no descubrieron lo que yo tenía. E o médico disse para minha mãe: volta para sua casa, El médico le dijo, vuelva a su casa porque o seu filho tem 1 mês de vida. porque su hijo tiene un mes de vida. Não sabia o que eu tinha, mas sabia que eu ia morrer. No sabían lo que yo tenía, pero sabían que yo iba a morir. E minha mãe voltou para casa, Y mi madre volvió a casa, foi para a igreja fue a la iglesia e silenciosamente ela fez uma oração onde ela disse o seguinte: y silenciosamente ella hizo una oración que decía lo siguiente. Deus, o Senhor é poderoso e soberano. Dios, vos sos soberano y poderoso. O Senhor me deu esse filho Vos me diste este hijo. e eu quero colocar esse filho nas tuas Y mãos yo voy a poner este hijo en tus manos para que, se for da tua vontade, curá-lo, para que si fuese tu voluntad curarlo, o Senhor torne ele um missionário ou um pastor. para que si vos lo cures, él se vuelva un misionero o un pastor. Mas a minha mãe só me contou essa experiência quando eu tinha 18 anos e estava indo para o seminário. Y mi mamá recién me contó esta historia, esta experiencia, cuando yo tenía 18 años y me estaba yendo para estudiar al seminario. Eu estava trabalhando em um banco Yo estaba trabajando en un banco e quando eu chego do banco havia uma carta do seminário. y cuando llego del banco de trabajar había una carta de invitación del seminario. E quando eu vejo minha mãe lendo aquela carta e chorando, eu pensei que era notícia de alguém que havia morrido na Y família. cuando yo vi a mi madre leyendo la carta pensé que había muerto en mi familia. E quando eu me aproximei da minha mãe, eu vi que tinha a carta e o nome do seminário dizendo que eu poderia fazer a minha matrícula. Y cuando me acerqué vi que era la carta del seminario para decir que yo podía ir a ingresarme, a matricularme. Então minha mãe disse: senta e eu vou te contar toda a história. Entonces mi mamá me dijo, sentate que te voy a contar la historia. E ela disse: Deus te curou Y ella me dijo, Dios te curó e agora Ele te quer para o ministério. y ahora te va a llevar al ministerio. E eu não posso impedir porque eu havia consagrado você para que Ele pudesse fazer de você Y yo no lo puedo impedir porque un yo te ministerio. consagré para eso. Eu sei que, como a semelhança da minha mãe, há muitas mães que se alegram em preparar o seu filho para servir a Deus. Yo sé que muchas madres como mi mamá se alegran por poder preparar a sus hijos para el ministerio, para servir a Dios. Mas eu quero tomar como base a pregação do pastor Pedro, Pero quiero tomar como base la predicación del pastor Pedro. para que você que é pai e mãe Para que usted que es padre y madre considere com muita seriedade considere seriamente preparar o seu filho para que ele sirva a Deus, seja por meio da profissão ou do ministério eclesiástico. para que usted seriamente esté pensando en consagrar a su hijo para que él lo prepare para el ministerio. Porque o que a nossa sociedade atual precisa é de homens e mulheres que temam a Deus. Porque lo que nuestra sociedad necesita es de hombres y mujeres que teman a Dios. Gracias. Muchas gracias. E que Deus bendiga a todos ustedes. Ok. Muchas gracias. Gracias. Yo solo quería recordar algo, un minuto. El sábado 14, no el próximo sábado, sino el siguiente, ¿sí? El sábado que viene, no el otro, sábado 14 de octubre,
Va a haber una actividad misionera en esta iglesia, todavía no lo empezamos a difundir, pero va a ser importante que puedas venir. Viene el pastor Carlos Madrigal, el pastor acá, 20 horas. Este pastor Carlos Madrigal está de pastor en Turquía y es pastor de la única iglesia reconocida por el gobierno turco como iglesia evangélica. Es un hombre que ha escrito libros, es un hombre que vale la pena venir a escuchar. Hermano, aparte la fecha, sábado 14 de octubre, 20 horas. Acá va a haber otras iglesias invitadas, se va a invitar. Así que si usted quiere, invite a otras personas a poder venir a escuchar al pastor Carlos Madrigal. Dios le bendiga, muchas gracias.